Já de volta com o Estúdio Sat, nós estamos recebendo a doutora Lucilene Macedo, ela que é advogada. Estamos falando sobre a reforma trabalhista. Muitos brasileiros foram às ruas na sexta-feira protestar contra a reforma da Previdência também, que a gente já tocou nesse assunto aqui no programa, né, Lucilene? E também contra a atual presidência, né, que é o presidente Michel Temer. E a gente está esclarecendo algumas dúvidas aqui a respeito da reforma trabalhista. O que vai mudar, como é hoje e como vai ficar após essa reforma ser aprovada. E aí a gente parou no quinto, que é remuneração. Bom, esse também é um ponto que ficou extremamente prejudicial para o trabalhador. Vamos supor, você que está em casa, você recebe R$1.000 de salário em efetivo. Mas aí você também tem uma comissão, você também tem uma bonificação de mais R$1.000, você também tem mais uma bonificação por viagem, você recebe outros bônus, ok? No final, vamos supor que você receba 5.000. Hoje, o salário, ele é tido como tudo aquilo que integra a verba do trabalhador. Seja ela bonificação, seja ela o salário, né, que a gente tem que... Porque a gente tem que lidar com não muitos termos técnicos, porque a pessoa que está em casa, né, precisa compreender. Não somente o valor em efetivo, mas tudo aquilo que engloba o salário. Ou seja, bonificação, aquela bonificação por viagem. Então, tudo aquilo ali fecha o salário. A alimentação, o salário alimentação, vale alimentação. Então, tudo isso daí engloba o salário, ok? Então, vamos supor que disso tudo você receba mensalmente R$5.000. Aí a sua verba, as suas verbas trabalhadas, quando você for demitido, ela vai contar em cima desses R$5.000, que é o conjunto salarial que você recebe. Ok? Com a aprovação do novo projeto, do 6787... Não vai me dizer que a gente deixa de receber. Deixa. As verbas só vão recair sobre aquele valor de R$1.000 efetivo. Então, aquela bonificação que você recebia, gratificação, custos por viagens e tudo mais, tudo isso vai ficar fora das verbas laborais. Nossa, doutora, mas se a empresa quiser e continuar seguindo a antiga norma, ela pode? Dificilmente. Ela vai querer, né? Porque o trabalhador, vejam comigo, você que está em casa, vamos pensar aqui juntos. É necessário, o empregador, ele está visando o quê? Lucro. Ele visa lucro. Sim. Ele visa um melhor lucro, ele visa uma economia para a empresa dele. Então, se a lei disponibiliza a ele essa condição, por que ele vai pagar mais caro? Você iria pagar... Tu tens duas panificadoras. As duas são a mesma distância. Mas uma você precisa pagar o pão. E na outra você obtém um pão de graça. De graça. Qual é que você vai optar? De graça. Né? Então, esse é um risco. A gente recebeu uma pergunta muito legal agora do Lucas, um telespectador nosso. Isso só vale para CLT. Os outros tipos de regime trabalhista não vai valer, né, doutora? Como assim? Essas mudanças, só vale para CLT, né? Por exemplo, contrato de trabalho. Sim, contrato de trabalho. Mas se esse contrato de trabalho ele for regido pelo regime CLT, ele vai ser modificado. Entendi. Tá? Então, será modificado sim. Vamos lá para o sexto. A gente vai dar uma corridinha, doutora. Então, o que a senhora achar por bem falar, a senhora me aponta, senão a gente vai passando, sim. Tá? Planos de cargos e salários. Hoje em dia, plano de cargos e salários é necessário que a empresa formalize isso junto com o sindicato, né? Com a aprovação da reforma, não é mais necessário. Então, a empresa poderá acordar isso daí, o que também é perigoso. Porque se, num caso de desvio de função, depois como o trabalhador vai poder questionar isso aí? Então, também é perigoso. Transporte, nosso sétimo tópico. Transporte. Você trabalhador, vamos dar um exemplo, para você trabalhador rural.
você trabalha num hotel, lá dentro de um ramal. A partir do momento que você entra naquela van do hotel, lá no meio do ramal, já começa a computar teu horário de trabalho. Até você chegar ao seu local de destino e tudo mais, está computando o horário de trabalho. Com a reforma, não. Somente quando você chega no hotel. Então, você vai ver que você vai ter um prejuízo aí, ainda que a tua viagem na van dure 5 minutos, mas ela também pode durar 45 minutos. Então, 45 minutos já tomaram da tua jornada. Então, você vai ter que trabalhar mais de 45 minutos. Isso somando ida e volta, né? Independente. Então, na verdade, a tua carga de trabalho, ela vai aumentar. Entendi. Trabalho intermitente, isso é extremamente prejudicial para o trabalhador. Por quê? O trabalho intermitente, principalmente para você que é professor, se você for contratado para laborar numa escola como professor, a gente sabe que o mês parte do mês de dezembro e janeiro, a escola fica fechada. Então, nesse período, você não vai receber. Ou seja, eu posso te contratar como professora da minha escola. A gente tem um contrato de trabalho aqui, mas aí a gente fecha um contrato de trabalho intermitente. Então, você só vai receber proporcional ao teu trabalho. Se naquele mês não teve trabalho, você não recebe. Porém, você fica atrelada com aquele empregador. Então, isso também é muito prejudicial para o trabalhador. Veja que a ótica do novo projeto não beneficia o trabalhador. Pouquíssimas coisas, muito pouca coisa, como foi, por exemplo, o parcelamento das férias. Até aqui, nós já estamos indo para o tópico 9, e até aqui nenhuma mudança significativa para o trabalhador, apenas maléfica. Nossa, verdade, gente. A gente vai para o 9 agora, eu não sei mais nem o que falar aqui, né? Depois trabalho remoto, home office. Esse trabalho é para aquelas pessoas que estão em casa, trabalhando, mas que estão tendo acompanhamento pela empresa. Exemplo, muitas pessoas que trabalham em TI. As pessoas que trabalham em TI, muitas das vezes, levam o trabalho para casa. Aquele período que ela está trabalhando ali na residência dela e tudo, está contabilizando como trabalho. Porém, com a aprovação do projeto, não mais. Então, eu posso dizer assim, olha, Paula, eu quero esse projeto aqui, pode ir para tua casa, não quero que tu fique aqui não. Então, não vai contabilizar. Você pode passar dia e noite trabalhando. Hoje, a empresa pode estar acompanhando você, porque ela está vendo ali, acompanhando, às vezes, pela webcam, um trabalho online, né? A empresa pode estar te acompanhando nesse período aí. Porém, nesse acompanhamento, você pode estar recebendo, inclusive, horas extras. Só que, com a aprovação do projeto, não. Você está trabalhando em casa, você virou a noite trabalhando, você não recebe 10 centavos de horas extras. Ai, que absurdo. Muito perigoso isso aí. Tópico 10, trabalho parcial. O trabalho parcial. Hoje, para quem trabalha 6 horas laboradas, essas horas passarão a ser acrescentadas. Então, não mais será 6 horas, será 8. Então, esse também é um outro malefício que haverá de ocorrer com a aprovação do projeto. Gente, 11, negociação. Essa negociação seria do patrão com o empregado? Com o empregado. Foi aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Verdade. Então, mais um ponto ruim aí. 12, prazo de validade das normas coletivas. Esse prazo de validade, ele vai viger de acordo com as aprovações. O sindicato, ele fecha uma norma coletiva, até que outra seja aprovada, continua valendo. Né? Então, 13, representação. Essa representação seria a representação sindical. Isso. Né? Hoje, a empresa com 200 funcionários, é necessário que ela tenha um representante sindical, um delegado sindical. Com a aprovação do projeto, não necessariamente esse funcionário, essa empresa tenha que ter um trabalhador sindical. Pode ser escolhido 3 trabalhadores para que represente a categoria. Mas veja, olha como é perigoso. Esse delegado sindical, ele tem alguns benefícios pelo qual ele pode, inclusive, questionar os direitos dos trabalhadores junto à empresa. Veja, com a aprovação do novo projeto, não.
esses 3 trabalhadores que estarão ali à frente questionando dos seus direitos perante o seu empregador, não terão. Então, quem é que vai querer se indispor com o seu empregador com o risco de ser demitido? Ninguém. Outro prejuízo aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a demissão, então. A gente vai para o intervalo, para o 5º bloco. Fala sobre demissão, fala sobre... O que mais, Emerson, que a gente tem aí? Danos morais, contribuição sindical e por aí vai. Daqui a pouquinho a gente volta.